Daniel Bianchi estava na sua saga de buscar estimulante tem muito essa questão genética. Tem pessoas que se respondem mais facilmente e tem pessoas que são mais resistentes. Além do fator, como o Bianchi falou, a preparação, a sensibilidade que a pessoa está
naquele período. Se a pessoa está muito seca, o seu metabolismo ele fica muito mais sensível. Então é completamente normal, propriamente o que o Bianchi falou sobre gases ali. Se você está muito seco, a tendência é que o seu físico fique mais sensível e ele comece a ter respostas mais claras, digamos assim. Então, se ele está mais sensível, a cafeína tende a bater mais. Se ele está mais sensível, qualquer digestão, qualquer algo errado que bateu no corpo ali, que é mais fácil, que bateu errado no intestino, ele vai expelir mais fácil. Se você já tem alguma intolerância, ele vai responder mais intenso ainda. Eu sou um exemplo, eu tenho um pouquinho de intolerância à lactose, então o whey protein não me faz tão bem, eu tenho bastante gases, coisas assim. Então, se eu tô um pouco mais seco, se eu fiz uma dieta um pouco mais apertada e eu tô um pouco mais seco, eu fico ainda mais sensível ao whey protein. Então, tudo que o Bianchi falou é extremamente normal, tá? Não precisa se preocupar tanto assim, porque não é um problema em si, mas é algo que você tem que levar em consideração quando você está montando sua dieta, quando você está montando seu protocolo em si. Beleza. Tu faz uma ou duas? Faço 2. Boa. Então deixa uma na reserva, né? Eu gosto de... Fazer as 2 válidas fugidas, não? É. Então dá-lhe. Se foda. O que são repetições na reserva, Wesley? Basicamente, repetições na reserva são aquelas repetições que você deixou antes da falha. Então imagina que o Bianchi falhasse fazendo 9 movimentos nessa elevação lateral. Se ele deixar uma repetição antes da falha, ele tem que fazer 7 movimentos. Porque ele faria 7 movimentos, conseguiria fazer a 8ª repetição e a 9ª repetição seria a falha. Então ela, entre aspas, não conta. Ela não conta uma repetição completa. Então, se você vai deixar uma série de trabalho com uma repetição na reserva, você teria que fazer 7. A 8ª seria a reserva e a 9ª é a falha. Se você faz uma série com 0 repetições na reserva, ou como muita gente vai chamar o 0 here, 1 here, o que é isso? É você é você parar de fazer a série na 8ª repetição, já que a próxima que você fizesse ia ser falhada, ia ter falha. Então sempre é interessante você entender mais ou menos isso. Para que serve isso? Basicamente é um manejo melhor de fadiga. Quando você falha em si, você tem um aumento de fadiga muito considerável. Você realmente gera uma fadiga muito considerável. Só que tem um problema, você não gera mais hipertrofia porque você falhou. Então deixar 0 repetições na reserva ou deixar até uma repetição na reserva, a hipertrofia gerada naquela série é praticamente a mesma. Então se você falha, você não tem mais hipertrofia, mas você tem mais fadiga. Então pensando num ecossistema, pensando num treinamento mais completinho, mais bem feito, não vale a pena você ir até a falha, já que você não vai ter mais hipertrofia, mas você terá mais fadiga. Só que tem um problema, 99% das pessoas não tem esse feeling ainda de treino, não tem esse conhecimento sobre seu físico, sobre o que realmente é treinar pesado. Então, sendo muito sincero, vai na falha em todas as séries. Quando você já tiver mais experiência, quando você realmente tiver certeza absoluta o que é falha, entender o que é treinar pesado, aí você pode pensar em começar a deixar algumas repetições na reserva em pontos estratégicos do treino para melhorar a performance dele por inteiro. Mas enquanto você não chega nisso, e sem ofensa, mas provavelmente você não está nesse nível ainda, já que é muito difícil de você conseguir saber certinho quantas repetições de reserva você deixou, tanto que a minha recomendação é deixe no máximo uma repetição de reserva. 2 repetições de reserva é impossível de você saber quantas você deixou. Eu te garanto, a pessoa que deixa 2 repetições de reserva, se ela quisesse, se ela tentasse, ela fazia pelo menos mais 3, 4 repetições. Então eu te garanto que 2 repetições de reserva é praticamente impossível de definir, de conseguir entender isso durante a série, principalmente durante a série. Você tem que pensar que você vai estar fazendo a série e você vai ter que ter o feeling de quantas repetições a mais você consegue fazer. Então minha recomendação, fale em tudo, conforme você vai avançando, conforme você vai melhorando, você começa
a botar repetições na reserva em pontos estratégicos do treino. Mas não precisa ficar tão bitolado assim, tá? É uma questão de vai melhorar sua performance, sim, mas é algo que você pode pensar mais pra frente. Não vai te impedir de crescer, impedir de evoluir o seu físico, porque você tá falhando em todas as séries. Pelo contrário, no começo, se você não treina muito pesado ainda, é até bom. Vale a pena fazer isso. Mais 3 sozinho, mano. 2. 3. Mais uma dessa. Briga. Segura. É assim que eu gosto de trabalhar, mano. Você já sabe como é que vai ser a sua finalização? Já, Peak Week tradicionalzinha, vai subindo a quantidade de água até terça, não, até quarta. Quantos litros? Vai chegar um pouquinho mais, porque a maioria das pessoas, durante os meses de preparação, bebe 3, 4 litros. Eu já bebia 5, 6. Então, pro meu corpo reconhecer uma super hidratação, vou chegar nos 12. Aí vai cortando, 0 no dia do campeonato, no último dia 1 litrinho, eu acho, alguma coisa assim. 0 no dia do campeonato? 0. 0? Dia do campeonato, só bicadinha pra se manter vivo, assim. Aí controle de sal, cavalinha, é a finalização de natural clássica, tá ligado? Forçar diurese com vitamina C, então vai ser top. E eu vou registrando tudo também. Parada de natural, pessoal. A gente não tem nada que a gente possa fazer na Peak Week, a gente tem que estar pronto mesmo antes. A água, o carbo, a desidratação vai mudar uns 15% no máximo do teu físico. Sim. Então tu tem que estar pronto antes mesmo. Normalmente por isso que você vai ver naturais que, tipo assim, falta 3 semanas. Já tá não, impecável. 2 semanas, tá, tipo, Igual quando vai estar no palco. praticamente A igual. coisa mais comum de quem acompanha o esporte é ficar ansioso, tipo, a finalização do Brandão. Não muda. E aí aquele termo clássico, errou na finalização. Mano, se o coach erra na finalização de um atleta natural, é porque ele é muito leigo, tipo, muito ruim. Porque é só Porque quando o cara tem muita massa, ele tem 130 quilos de massa, você deixar só massa pura secura é um trabalho. Agora a gente, mano, não vai usar recurso, não vai ter que ficar administrando dosagem de nada, só tem que tirar, tipo assim, as fotos que eu tô postando que a galera tá curtindo, aquele vai ser meu físico no palco. Só que sem a gordurinha da lombar, que é um pouquinho de água, entendeu? E com os físicos bem mais cheios, porque eu vou carbar. Tipo, o carb up é que tem físico específico. Tem gente que absorve mais e gente que absorve menos, mas isso aí vai dependendo do coach, como finaliza. No meu peso mais baixo, é 86. 86. Eu já comecei a carbar antes de ir lá pesar e tal, né? Aí eu subi com 92. Você carba um dia antes? Eu carbei 3 dias antes. 3? Eu vou fazer isso também. Aí... Só que daí no dia, hambúrguer, essas coisas. É porque meu corpo reage bem com isso. Mas, tipo assim, tem físico que não é melhor. É melhor comer mais coisa que tu coisa na tua dieta. Gosto de arroz. Mas eu subi 6 quilos, então, tipo, eu ganhei 6 quilos pra subir. Eu subi bem mais pesado. E subiu seco pra caralho. O problema é que a única coisa que a gente vai ter que adaptar agora é que eu subi bastante o peso, mas no fim, por conta de eu ficar muito em pé e tal, inflamou e reteu. Talvez se eu carbasse um pouquinho menos, manteria melhor. Então, dessa vez a gente vai testar agora. Boa. Deixei um pouco dessa parte deles falando sobre preparação e finalização, não tanto para falar sobre preparação em si, já que não é muito viés aqui no canal, tanto pelo quesito de eu nunca ter preparado, um atleta nunca ter preparado ninguém, e também pelo quesito que eu acho que a minoria das pessoas vai estar procurando isso, né? Vai estar querendo saber como isso. É mais um título de curiosidade, digamos assim. O que eu acho importante de pegar da mensagem que eles falou, parece que eu tô falando com um índio, né? É que eles falaram, é que é muito importante você ter a noção de que quanto mais tempo você está trabalhando, quanto mais bem feito o seu trabalho, menos sofrido ele vai ser. Como assim? Se você tá pensando em secar e tu tá secando há bastante tempo, com calma, sem fazer exagero, sem se descontrolar muito, você vai ficar bem seco e vai ser fácil de você encher seu físico. Você não vai ficar com aquele aspecto de físico morto, tipo que o Menegatti chegou nessa competição que ele ficou top 5. Se você não sobrecarrega demais, puxando muito, fazendo muita loucura, é mais fácil de você manipular o seu físico. Sempre lembre de uma questão: nosso físico ele tem uma resposta. Se você extrai muito dele, se você força muito ele fica cansado, ele não vai responder como você gostaria. Então é importante ter essa noção, ter esse pensamento. Quanto mais loucura eu fizer, mais difícil é controlar e mais fácil vai ser de eu ficar longe do meu objetivo.
Então, quer secar? Vai com calma, vai com paciência, vai secando aos poucos. Quer ganhar massa muscular? Mesma coisa, tenta ganhar massa muscular aos poucos. Um leve superávit, nada extremo, nada absurdo. Porque se você come demais, se você faz um off muito pesado, se você toma muita bomba, tudo para ganhar o máximo possível de massa, não só você provavelmente não vai atingir o seu objetivo, como você pode piorar muito. Então você pode ganhar muita gordura, você pode piorar muito a saúde, dependendo do que você tomar. Você pode ter uma série de problemas que vão ser derivados da sua pressa, então toma cuidado com isso. Nossa, rapaziada, essa próxima semana vai ser difícil, velho, porque eu vou sentir saudade disso, velho. Treinar de verdade. Quando você, claro, agora eu tô de férias, mas tô resolvendo um monte de coisa da faculdade. Tem trabalho, tem reunião, você vai ocupando a mente durante a preparação. Tu faz faculdade, mano? Eu faço. Do quê? Tô pra me formar esse ano, marketing. Ah, massa. Da hora, né? O que eu quis trazer é o ponto dos hormônios. Tipo assim, o que eu acho é que ainda assim, pra lidar com hormônio tem que ter mais experiência. Porque, como não é liberado aqui, então muitas vezes falta o estudo sobre tal substância. E é meio que ter experiência, sabe? Sim. Aí sobre treino aí, cara, sobre treino eu acho que... Não, hormônio tudo isso todo esse desabafo que eu dei... Sobre treino. Sobre treino, se aplica ainda mais sobre hormônio, mano. Hormônio requer ainda mais estudos fisiológicos, ainda mais base teórica. Sim. Eu dei uma cortada porque o vídeo é muito longo e eu tô percebendo que eu tô falando demais nos reacts. Mas se você quer ver completo o vídeo, vai no canal do Bianchi, que foi postado há algumas semanas, tá? Basicamente, resumindo o que eles estavam falando, é sobre estudos, tanto de treino, agora o do Duofit entrou em bomba, mas o que dá pra pegar nisso que eu concordo bastante? Nunca vai ter uns bons estudos ou estudos ideais quando a gente fala de treinamento, musculação. Por que isso? Porque o treino ele é algo muito individual. Então você julgar ou você definir qual exercício é melhor, qual planilha é melhor, qual divisão de treino é melhor, qual é a estratégia mais eficiente para hipertrofia, nunca vai ser fácil de parametrizar isso. Quando a gente entra na ciência, a ciência comprova as informações à base de estudos. E como você vai fazer estudos sobre musculação? Existem inúmeras variáveis que não só a gente que está vendo o estudo, lendo o estudo, não vai saber, não vai conseguir ter acesso, mas muitas vezes os próprios avaliadores não vão conseguir definir elas, não vão conseguir metrificá-las corretamente. Como que você escolhe indivíduos com genéticas parecidas, que fazem execução parecida, que tem um perfil de treino parecido no sentido de nível de treinamento, margem de evolução, tudo isso vai levar em consideração. Se você for analisar a hipertrofia que o indivíduo tem no seu primeiro mês de academia para o indivíduo que está no seu 17º mês de academia, é completamente diferente. Da mesma forma que se você analisar o estímulo de fibras ou a técnica executada no exercício do indivíduo do primeiro mês de academia ou 17º, também é completamente diferente. Então é muito complicado e, sendo muito sincero, nunca vai existir, nunca vai ter uma base confiável. O que eu te recomendo é pegar o que já está comprovado, que é mais fácil, é mais palpável de ser identificado, e usar o bom senso, como eu sempre falo aqui no canal. Se é confirmado, isso é basicamente comprovado, que você tem hipertrofia com as repetições próximas à falha, por que você vai fazer 30 repetições se você vai falhar só na 30ª repetição? Não é mais interessante você fazer umas 6, 8, até umas 10 repetições para ficar mais confortável? Então isso, eu estou usando a ciência, o que a ciência comprovou, e estou usando o bom senso, que é a minha recomendação. Então não fica muito bitolado em estudo científico, mas também não seja um old school, imbecil, buga-buga, que só faz o que pensa, um terraplanista da musculação, tá ligado? Que não sabe nada do que tá falando, só ficou grande porque tá treinando duro.
como quis, como achou que devia e acabou. Vai repassando as informações. Não seja nenhum extremo. Não seja aqueles cientistas malucos que ficam enfornados pensando em estudo, pensando em comprovação científica, mas também não seja um marombeiro imbecil que não tem ideia do que tá fazendo, só tá fazendo porque ficou maior fazendo aquilo, ou pior, ouviu de alguém grande. Isso não faça, por favor. Não sei dessa porra, mano. O meu tá logo ali, mas preparação é preparação, é. Mesma força de vontade todos os dias. É campeão da Worlds no primeiro ano. Fazer história. Lá em cima. Boa amplitude. É isso. Vamos, lá em cima. Lá em cima. Bora. Mais duas. Em cima. Eles estão fazendo essa remada curvada barra T-bar, que é mais ou menos um meio termo entre os dois, que não é nada, não sei como é que eu vou dizer isso. Basicamente, gente, é uma remada curvada, tá? Esse exercício aqui é uma remada curvada, só que você tem um apoio no peito, então lembra bastante um T-bar. É um exercício muito melhor para suas costas, é um exercício que vai otimizar demais os resultados. Acredito que não, acredito que vai ser muito semelhante a um T-bar, mas se você não tem um T-bar na sua academia e você quer fazer isso aqui, beleza. Inclusive, se você não tem um T-bar na sua academia e quer fazer algo semelhante assim, você pode pegar um banco, inclinar ele como se fosse fazer um supino e se deitar com o peito em direção ao banco. Aí você pega e faz a remada. É um pouquinho chato por causa do setup, então você vai precisar de alguém que pegue os halteres para você, te alcance os halteres, ou te alcance a barra, ou então você vai ter que botar 2 caixotes ali embaixo do banco para ficar na altura certinha para você pegar os halteres, então não é muito fácil. E também você tá com a bunda para cima, né? Então talvez não seja tão confortável assim você fazendo uma academia cheia, não é tão prático, digamos assim. Você também pode pegar a mesma coisa, um banco inclinado, só que ao invés de você se deitar no banco, você vai atrás do banco e você apoia a sua testa no banco. Na parte alta ali do banco inclinado, que fica a ponta, você apoia a sua testa e aí você faz a remada como se fosse um serrote, digamos assim. Ao invés de você fazer um serrote, você apoia a sua testa e você faz a remada. Também é uma substituição para esse exercício. É uma boa opção? Sim, são boas opções, já que esse exercício ele te dá bastante largura de costas. E o que eu sempre falo aqui no canal, largura é extremamente benéfico para o sexo oposto. Então é interessante você sempre começar o seu treino com exercícios assim, que proporcionam mais largura para o seu físico. Então eles começaram com uma elevação lateral, muito boa, excelente opção. Sempre falo isso aqui no canal também. E agora estão fazendo um T-bar, barra remada curvada. Um exercício basicamente para expandir as dorsais. Então até aqui o treino está bem interessante. Não, é isso. 3, 2, 1, baixou. Pegou? Eu coloquei o strap torto. Não dá nada, é só pra aquecer, mano. Eu vou zerar essa porra também, hein? Dá, assim. Sabe o que é engraçado, velho? Os caras rendeu um corte do pessoal zoando do protocolo da morte dos naturais, que a iombina, cafeína, os carai. Mano, eu sou tão natural, mas tão natural, Protocolo da morte. que eu tive que tirar a iombina da minha preparação, você acredita? Por quê? Me dava ansiedade, velho. Iombina? Não é mais Iombina. essa a cafeína? A iombina, ela pega um receptor diferente da cafeína pra ter o mesmo efeito. E só que ela em específico fode a minha ansiedade, mano. Eu comecei a, ficar surtando, o coração acelerando, e eu tirei. Pra você ver o quão fraco pra substância eu sou, mano. Os caras zoam como se a iombina não fosse nada, porque eles estão acostumados a usar um carrossel de coisa. Vai se fuder, não uso não, mano. Não, os caras. Os caras, é o cara, pô. Cita nomes, mano. Que caras, mano. Que caras é esse aí, mano? Todo mundo sabe, que cara. caras, Me mano? ajuda a amarrar essa porra aqui, Dudu. Muito bom, tá? Essa parte aqui foi muito boa. E sobre isso que o Bianchi falou, eu também... como é que eu posso dizer? Eu acho que o que antecipou, o que multiplicou a ansiedade dele, a parte que a galera fala que é muito leve... Cara, se você pega o que realmente uso,
Não tem o que falar, é um fato. Iombina é bem mais leve do que os caras usam em preparação. Então, numa terra em que todo mundo tá de bazuca, tá de canhão, Iombina é uma faquinha de cortar pão, uma faquinha de passar margarina. É isso, então realmente é bem mais fraco. E sobre o quesito que ele falou, na minha ansiedade, ele aparenta ser um cara bem ansioso. Eu já vi ele falando nos stories, que eu acompanho ele. Inclusive, se você quer me acompanhar, link na descrição do meu Instagram do canal. Eu já acompanho ele e volta e ele fala que ele é uma pessoa ansiosa, ele é uma pessoa mais elétrica, ele é uma pessoa que fica mais preocupado. Então é um fator genético dele, é um traço da personalidade dele que talvez o Iombina só multiplique. Mas não quer dizer que você, que é uma pessoa calma, vai tomar Iombina, vai ficar louco, vai ficar maluco. Vamos com calma. E o Iombina, comparado a todos os estimulantes que os caras usam, é um mais fraco disparado. Acredito que seja, sei lá, ele e a cafeína ali estão pau a pau, mas acho que ele talvez seja até mais fraco que cafeína. Então, acho importante tomar esse cuidado aí nessa fala. Sempre lembrar que qualquer estimulante, qualquer droga, qualquer coisa, tudo depende da resposta da pessoa. Então, quanto mais natural, no sentido de o que aquela pessoa já tem de predisposição natural dela, os hormônios vão multiplicar isso. Qualquer coisa que você botar fora, que não seja da pessoa, vai multiplicar aquelas características naturais que ela já tem. E agora estão fazendo uma puxada alta no treino. Basicamente é outro exercício focado na parte alta, as costas, na expansão da dorsal. Só que aqui eles mudaram o plano de movimento. Quando você treina costas, basicamente existe alguns planos de movimento. Basicamente são 3 planos. Sendo bem sincero, eu não falo tantos aqui no canal sobre isso porque eu não acho que faz tanta diferença. Eu acho que o mais importante que você tem que ter na sua cabeça é a posição dos seus cotovelos. Se você vai treinar costas, basicamente você tem parte alta das costas e parte baixa das costas. Quando você está fazendo o exercício com os cotovelos bem afastados, jogando meio que o cotovelo para fora, a tendência é que você pegue bastante a parte alta das costas. Quando você está fazendo exercício com os cotovelos estão bem próximos ao tronco, você está jogando meio que o cotovelo para dentro, até um pouquinho para baixo às vezes, a tendência é que você esteja jogando o estímulo para a parte baixa das costas, já que o latíssimo ele precisa desses cotovelos mais próximos para ele trabalhar. Então o que eu recomendo quando você estiver fazendo o treino de costas? Divida isso dessas duas formas. Um exercício com cotovelos bem afastados, outro exercício com cotovelos bem fechados, cotovelos bem próximos ao tronco. Se você vai fazer mais um exercício, aí eu recomendo você variar o plano de movimento. Então eles estavam fazendo agora um plano diferente, agora estão fazendo aqueles Kelso Shrugs, que aí, ficando sincero, acho bem irrelevante, acho que não precisa. Basicamente, Kelso Shrugs, para quem não sabe, é você só fazer esse encolhimento de trapézio. É o melhor exercício em si para o trapézio que existe, já que você trabalha certinho todo o ângulo de movimento dele. Mas por que eu acho que não vale a pena? Porque você trabalha trapézio em inúmeros exercícios. Não é porque você está isolando aqui necessariamente que ele vai crescer muito mais. Você consegue crescer essa parte que é o trapézio, não a parte alta aqui, gente, que a gente vê do lado do ombro, mas a parte do trapézio medial ali, bem o miolo das costas. Eu acho que não é necessário fazer esse exercício aqui. Se fizer, não quer dizer que está ruim, não quer dizer que vai te prejudicar, mas acho desnecessário. Então, só para finalizar a parte das costas ali, então existem planos de movimento. Eu recomendo você focar nisso, parte alta e parte baixa. Se você vai fazer 3 exercícios, 4 exercícios, aí eu recomendo você mudar o plano de movimento. Então, por exemplo, tá fazendo um T-bar, que foi o que eles fez com cotovelos bem afastados, parte de frente, aí depois eles fez uma puxada, porque aí eles estão mudando o plano de movimento, agora tá de cima para baixo, antes estava de frente para trás, digamos assim. Existem os nomes certinhos, eu sendo muito sincero não lembro tanto, eu acabo esquecendo, eu sempre vejo e esqueço o nome dos planos de movimento. Então por isso que eu não falo muito aqui no canal, porque a chance de eu errar é bem grande. Acho importante ter no seu treino? Acho que é válido, mas não acho que vai mudar grandes coisas. Então por isso eu não falo muito, mas é importante você saber que existe isso quando você estiver montando um treino de costas. Só para chegar num nível de campeonato.
Mas sempre que eu quero ir pra praia é suave. É válido? Não. Vou fazer com esse peso, eu acho. Quanto? 2 só, mais uma preparatória, porque como é músculo novo, Ah, tá. aquela não foi preparatória, foi aquecimento. Eu sou cagão pra lesão, mano. Tá certo. Boa. Gostou da máquina? Gostei pra caralho. Vai evoluir a skin agora? Upou? Pega! Eu também vou upar a minha. Vou upar também. Posso upar? Posso upar a skin? Upa. Não, não vou upar. Tá na hora de upar a skin já? Oi? Tira, o cara vai ó, toma. Ó, vai. Ô, louco! Eu não sabia que tinha coisa por baixo. Aí sim. Eu e o Dudu, a gente é assim, ó. Porque aí a gente faz propaganda pra 2 marcas no mesmo treino. Tem que ser performático. Dudu tá aprendendo a ser performático e eu tô aprendendo a treinar pesado. Aqui nós temos a melhor máquina possível para superior de peito. Por que que eu falo isso? Por causa da pegada que ela tem. O superior do peitoral, o peitoral clavicular, essa parte alta do seu peito, ela tem as fibras muito nesse sentido de baixo para cima, então é muito nesse ângulo que o Dudu Fish está fazendo em si. E para você atingir essas fibras musculares, essa região aqui, você precisa ter flexão de ombros. Então realmente você tem que fazer a força de baixo para cima. Por isso que numa elevação frontal, por exemplo, dependendo do ângulo que você chegar, se você fazer bastante amplitude, você ativa um pouco sim o seu peitoral superior. Num desenvolvimento, dependendo do ângulo que você estiver trabalhando com o seu cotovelo, você também atinge essa região. Porque toda vez que você faz essa flexão de ombro, a tendência é que você ative um pouco essa parte do seu superior de peito. E aqui, por que que é muito bom para o superior de peitoral? Porque que isola, entre aspas, bem essa região do peitoral? Porque você está fazendo com a pegada neutra. Assim você fica com o cotovelo um pouco mais fechado e você consegue ter ainda mais flexão de ombro. Em uma comparação direta desse supino para um supino inclinado normal, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque os dois exercícios vão trabalhar exatamente as mesmas musculatura. Então os dois vão pegar tríceps, os dois vão pegar anterior de ombro, os dois vão pegar peitoral. Vamos dizer como um todo, dando um pouco de enfoque na parte superior do peito. Os dois exercícios em si, eles trabalham as mesmas musculatura. A grande diferença é que com a pegada neutra você tem uma pegada mais anatômica, que você tende a enfatizar mais a região que você quer. Então meio que você distribui melhor o estímulo para aquela região. Então acaba que é uma opção melhor, já que é um exercício que você está querendo desenvolver a parte alta do seu peitoral. E bom, basicamente é poucas academias que tem essa máquina aqui. Mas se tiver, recomendo que você experimente ela, que acredite em mim. Vai te ajudar bastante, vai melhorar a qualidade ali da sua contração. Você tende a ter resultados bem bacanas usando essas máquinas assim. E sobre o treinamento do Bianchi, como eu falei no começo do vídeo, como é que ele virou pro, coisa assim. Cara, não tem tanto segredo, tá? A galera complica muito como que é treinar, como que é ter evolução, a galera acaba complicando demais. Quer evoluir? Não tem segredo. Treina pesado com constância. Simples assim. O restante, obviamente, é uma forma de você maximizar seus ganhos. Então você pegar e fazer com uma técnica melhor ajuda. Você quebrar o volume ajuda. Você fazer uma boa divisão ajuda. Mas no final das contas você precisa treinar pesado. O que é treinar pesado? Proximidade da falha. Tu percebe que aqui eles estão treinando com a proximidade da falha, eles estão fazendo execuções
limpas, perfeitas, mas desafiadoras. Não é como se eles estivessem fazendo o treino e conversando durante a série, brincando, tá bem leve, tá tranquilo. Não é assim. Você vê que nitidamente tem um desafio, tem uma disputa, eles brigam no exercício. Tu vê que a última repetição, ela é sofrida para ser executada. Eles não perdem a técnica em nenhum momento, mas tu vê que não está fácil. Se você quer evoluir o seu físico, você precisa chegar nesse limiar de esforço. Você precisa fazer a série e que ela seja desafiadora. Eu sempre recomendo que você nunca perca a técnica para conseguir fazer isso. Primeiro você limpa a técnica dos seus movimentos e depois você vai para séries mais pesadas. Porém, é importante você sempre ter na sua cabeça que você precisa treinar com proximidade com a falha. Precisa treinar intenso. Isso é treinar pesado. E depois disso, o importante é você ser consistente. Então treine pesado não durante um dia, não durante uma semana, mas durante meses, até anos. Na verdade, o ideal é até anos seguidos você treinando pesado. Você vai evoluir, você vai melhorar seu físico. Não quer dizer que você vai ser o Ramon, mas eu te garanto que você vai ser melhor do que você era antigamente. Eu te garanto que seu físico vai evoluir. Infelizmente, quando comecei a treinar, não fiz isso corretamente. Eu não fiz isso que eu acabei de falar. Eu gostava de ir para academia, só que eu não treinava pesado. Eu queria treinar, então eu tinha uns amigos que treinavam junto comigo, então tinha aquela competição, mas eu não sabia o que era treinar pesado. Eu achava que estava treinando pesado, mas eu, observando hoje com muito mais conhecimento, eu percebo que eu ficava muito longe da falha. Eu percebo que eu fazia erros que me impediam de realmente treinar pesado. Faltava um pouco da garra, eu ficava um pouco disperso. Eu cometia erros que provavelmente você cometia também. Então, para você não ter o mesmo arrependimento que eu tive de ter a sensação que eu perdi tempo na academia, eu fiquei anos indo para academia e no final das contas eu não tive tanto resultado quanto eu poderia ter. Siga o meu conselho: treine pesado, treine com proximidade da falha e seja constante nisso. Tudo que eu falo aqui no canal, todo o resto que eu falo é para você conseguir fazer isso da melhor forma possível. Aqui no canal eu te ensino você fazer os exercícios bem feitos para você conseguir treinar pesado e não se machucar ao longo do tempo. Aqui no canal eu te ensino a você não se cansar com algo inútil, com algo desnecessário, para você conseguir treinar mais pesado ainda. Você sempre está conseguindo evoluir suas cargas sem se machucar, sem ter malefícios com isso. Aqui no canal esse é o grande foco dele, é você maximizar seus resultados. Mas se eu tivesse que resumir, o treino ele precisa ter essas duas coisas: treinar pesado e consistência. Então o que eu quero falar aqui sobre o Bianchi em si? O Bianchi ele não virou Procard, não ganhou o Procard porque ele se juntou com os guri do Low. Não é isso necessariamente. Obviamente o guri do Low ele tem uma metodologia muito eficiente, que basicamente é a metodologia que eu prego aqui no canal, e ela realmente ajuda a pessoa evoluir. Ela realmente consegue extrair o máximo do potencial da musculação, o máximo do potencial do estímulo para aquela pessoa, o máximo do potencial da genética da pessoa em si, até muitas vezes. Mas o Bianchi seria pelo menos no mínimo desonesto da minha parte falar que ele ganhou o Procard só por causa disso. Ele já era um cara que treinava pesado, ele já era um cara que se dedicava muito, é um cara que segue dieta à risca, é um cara que consegue viver para isso. Então não é como se ele aprendeu a treinar recentemente, não, ele já sabia treinar, ele melhorou bastante o nível de treinamento dele porque ele arrumou as variáveis, mas não quer dizer que foi isso necessariamente que fez ele virar pro, já que vamos botar que ele tá treinando assim desde o começo do ano, seria 7, vamos arredondar 8 meses de trabalho com essa nova metodologia. Isso sozinho não faz ninguém virar Procard, ninguém ganhar um Procard dos naturais. É todo um acúmulo de fatores com os trabalhos dos anos. Então é importante você ter isso também na sua cabeça. Não associe tudo a uma metodologia que ele está fazendo há 8 meses.
Agora também levanto outra questão. Se ele estivesse treinando como ele está treinando hoje, durante todo o tempo que ele faz academia, será que o físico dele estaria igual? Eu tenho poucas dúvidas que não. O físico dele seria ainda melhor. Mas obviamente não tem como eu provar isso porque é só um achismo. Mas, sem dúvidas, ele estaria com o físico mais evoluído. Ele teria, pelo menos, no mínimo, o mesmo físico, tendo sofrido muito menos. Que é o que eu prego aqui no canal, a maximização dos seus ganhos. O menor esforço possível, entre aspas, com o máximo de resultado possível. Boa. Essa parada de fazer bilateral depois em lateral, mano, é muito bom. Tu consegue extrair muita coisa em uma série só. Meus hambúrguer, mano. Só que nem vou falar por baixo dele. Infelizmente tá chegando ao fim. Vamos pra minha última série válida até virar profissional. Os próximos 4 treinos, todos deixando reserva. Tríceps curl. Eu não consigo fazer pra cima. Eu tenho problema no cotovelo. É foda não fazer tudo aí. Mas é advindo de treino, mano? Mano, o Ramon também tem uns problemas, mano. Tem exercício que não dá por causa que, tipo... No caso dele é porque é muito grande, mano. Aí super ativa muito. E aí começa a dar aqui. Mas eu não sei o que é, mano. Só sei que pra cima dói. Pra baixo não. Aí eu faço pra baixo. É a mesma porra. Aqui o Dudu Fit falou algo muito importante. Não consigo fazer o tríceps testa, né? Que é os cotovelos altos. Aí eu tô fazendo um aqui, que é basicamente a mesma coisa, está certo, não muda tanto. Até o tríceps testa, assim, cotovelo mais alto, você tem um pouco mais de ativação na cabeça longa do tríceps, mas nada que vai mudar o seu braço. Então, em termos práticos, em termos realistas, não muda muita coisa. O ponto que ele falou de, o meu cotovelo dói ali, pode ser inúmeros fatores, tá? Pode ser realmente ser inúmeros fatores, e isso é muito comum no seu cotovelo. E geralmente o fator principal é um fator anatômico mesmo. Às vezes o cotovelo é mais sensível em alguns ângulos, vamos usar a palavra ângulos, mas em alguns movimentos, alguns ângulos de que você está trabalhando ele, pode ser que tenha um incômodo. Isto é normal. O que dá para fazer e o que se recomenda se fazer nessas situações? Nunca forçar. Você viu um exercício, você percebeu que um exercício incomoda seu tríceps, ele dá uma pontadinha, ele dá uma dor, não faça ele. Você fazer um exercício em cima da dor vai piorar aquele problema que você tem naquela região. De um desconforto pode evoluir de uma dor, que de uma dor pode ficar cada vez mais intensa e gerar uma lesão. Então não vale a pena. Tá fazendo um exercício para tríceps, viu que doeu, teve uma pontadinha, não foi legal, não ficou confortável, troque o exercício até você achar um que você não tenha dor nenhuma na sua articulação. Tríceps talvez seja o músculo mais fácil de treinar de todos. Todos os exercícios você tem que estender seu braço o máximo possível, simples assim. Ache um exercício confortável, faça a série de trabalho com proximidade da falha e progrida a carga conforme as semanas sobre essas mesmas séries. Acabou, não tem muito mais o que falar. Reagindo aqui o finalzinho do vídeo, o físico do Bianchi, muito bom, um físico muito acima da média, o natural adoraria esse físico, como eu tinha feito um vídeo antigamente falando do Bianchi, que eu achava que o Bianchi em si era um físico de natural alcançável, entre aspas, que eu imagino qualquer natural conseguindo um físico mais ou menos parecido com esse, mas que eu falei nesse vídeo, eu lembro que foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Bianchi, eu disse que eu achava que nenhum natural ia conseguir.
Então, ficou meio estranha essa frase, eu vou explicar melhor. Eu achava que o físico do Bianchi é um físico alcançável. Acho que o natural consegue chegar nesse físico, entre muitas aspas, ok, tranquilo. Mas eu acho que 99% dos naturais não vão chegar nesse físico. Não vão conseguir fazer o mesmo feito que o Bianchi fez. Por uma série de fatores. Não vão conseguir se dedicar o suficiente para isso. Não vão ter o foco suficiente. Não vão poder viver para isso, assim como o Bianchi vive. E eu ainda continuo com uma opinião bem parecida. O Bianchi tem um físico muito bom, muito agradável, muito estético. Mas acho que ele não é um físico impossível, tipo do Dudu Fit. Eu acho que o Dudu Fit, nenhum natural, por mais que queira, nunca vai chegar. Acho que isso é basicamente assim, unânime. Acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Agora, o Bianchi, eu acho que tu vê que nitidamente é natural. Eu não vejo ele recebendo muitas críticas ou muitas dúvidas se ele é natural ou não. Acho que todo mundo aceita. E isso já quer dizer alguma coisa, digamos assim. Mas 90% das pessoas não vão se dedicar o suficiente para ficar com esse físico, não vão ter a mentalidade dele. Então, ao mesmo tempo que é um físico alcançável, em termos práticos, nunca uma pessoa natural vai chegar, uma pessoa mais comum. De forma nenhuma isso quer dizer que o físico dele é ruim, só estou apenas levantando hipóteses ou tentando pegar um parâmetro, uma régua, um teto máximo que você pode atingir para evitar algumas frustrações que muita gente tem. Eu não tenho isso, já que eu trabalho, né, comigo, já que eu entendo um pouco mais sobre mim, então eu não tenho muitas essas frustrações, eu meio que já entendi, mas talvez muita gente tenha, então acho importante ressaltar. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo. Vou botar aqui no card um vídeo que eu fiz falando sobre o treino do Júlio Balestrin, que passou por Mátila e o Stuart. Lá foi um treino bem interessante. Em si o treino não foi ruim, mas a definição que o Júlio falou sobre o low volume, meu Deus do céu, é impressionante como ele definiu o low volume da pior forma possível. Então, se você ficou curioso, se você quer saber disso, e recomendo que você entenda o que é o low volume, e querendo ou não, eu expliquei um pouco sobre isso lá naquele vídeo, vou botar aqui no card que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante.